noite, gente. Hoje nós vamos começar novamente a contar a história da esgrima em Belo Horizonte. Nós vamos contar a partir do capítulo de 2010. Espero que vocês gostem. Já vou passar a palavra para o Carlos aqui, né? Que é ele que é o que mais fala. Gente, tudo bom? Então vamos começar a nossa milionésima live sobre a história da esgrima de Belo Horizonte. Mas eu tenho que começar com um anúncio. Amanhã, segundo os editores, deve sair o terceiro volume da revista que o Lafayette Papaeno está editando, da Esgrima Nacional. Então, o Lafayette Papaeno é um esgrimista veterano e está tendo essa iniciativa de lançar essa revista com entrevistas, fotos. Essa revista circula online. Eu tenho acesso através das páginas de Facebook da Esgrima Nacional, mas depois eu posso mandar para quem quiser e não tem acesso. E nessa terceira edição vai sair uma matéria sobre a história da esgrima de Minas Gerais. Uma matéria que ele me pediu para fazer, eu arrumei umas fotos, arrumei um texto, mandei para ele. E a promessa é que vai sair amanhã. Então, dê uma olhada, quem tem acesso às páginas de Facebook da Esgrima do Brasil. Os grupos de Facebook, tem alguns. Bom, mas então, eu vou falar um pouquinho sobre como é que funcionava nossas dinâmicas e nossas invencionices na sala de esgrima do Barroca Tênis Clube, logo nesse tempo inicial, né? Bom, na verdade a fundação foi em 2007, mas nós já falamos um bocado sobre esse momento inicial, mas por volta de 2010, 2011, 2012, na verdade o período até a chegada do Dudu, que é o período que nós vivemos hoje, mas eu vou focar, não vou falar dos torneios que nós fizemos, das competições que a Bianca disputou fora do Brasil, que foram muitas, muitos torneios nacionais, muitos torneios aqui dentro, estaduais, mas eu já falei um bocado sobre isso e não vou ficar enumerando coisas já faladas, mas eu queria focar sobretudo em coisas diferentes que nós fazíamos naquela época, que era a nossa personalidade, e isso eu acho que é o que é realmente ilustrativo, e para quem está assistindo essas lives, para entender como é que é a dinâmica da criação de uma sala de esgrima e da criação de uma tradição, essas informações podem ser até mais importantes do que simplesmente torneios nacionais ou internacionais que nossos atletas disputaram. Então, e vai ter muita foto, né? Eu estava olhando aqui, nosso acervo de fotos é grande, não tenho todas, né, porque tem muita coisa que está lá pelo Facebook, de posts de pessoas, mas acho que eu tenho o suficiente para mostrar umas coisas legais para vocês. Então, primeiro, contar sobre o que nós fazíamos fora da sala de esgrima. Uma novidade que nós tivemos, ainda desde 2009, descobrimento de 2009, até alguns anos depois, foi um intercâmbio grande com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Esportes. Porque nós visitamos, né? Bem que a gente contou essa história na nossa última live, nós visitamos lá pedindo patrocínio, na verdade pedimos muito pouco, pedimos basicamente dinheiro para pagar as passagens para ela ir para o Campeonato Mundial da Turquia, em Antalya. E eles concederam, deu um trabalho danado, é muito difícil usar dinheiro público, prestação de contas e tudo mais, mas saiu. E nós começamos a ter uma interlocução com a Secretaria Municipal de Esportes, e uma das coisas que eles nos pediam, e nós atendemos de muito bom grado, foi participar de um programa que chama No Domingo a Rua é Nossa. Aos domingos, a Secretaria fechava uma das ruas principais de Belo Horizonte e mostrava estandes de esportes, de diversões. Essa rua fechada serviu para as pessoas passearem, e levarem os filhos, levarem os bichinhos de estimação, conheceram coisas novas. Aí tinha o estande do pessoal da capoeira, o estande do pessoal da aeróbica, o estande do pessoal de várias modalidades esportivas e de recreativas, e nos chamaram para montar o estande da esgrima. E nós montamos várias vezes, até nem tem a contabilidade de quantos no domingo Roia Nossa nós
participamos. Mas são vários, na Praça JK, no Otacílio Negrão de Lima, no Praça Raul Soares, na Prudente de Moraes. E aí eu vou pedir para a Rebeca mostrar algumas fotos desses eventos. No início, a gente focava sobretudo nas crianças, né? Nossa ideia era mostrar a esgrima para as crianças, então a gente ia lá, botava as crianças para fazer combates, os adultos também, mas mais, os adultos gostavam de participar, mas mais as crianças. Bem que eu vou mostrar algumas fotos. Aqui também é numa praça. Aqui. Nesse ano nós participamos de todos os eventos do Domingo à Rua Nossa. O ano é 2010. Tem vários. Aqui é a criançada. Ô Carlos, você pediu para comentar, caso o pessoal de São Paulo entrasse, o Heitor entrou. Você falou... O Heitor Chimbo entrou. Eu tenho que falar uma coisa dele. Na verdade, eu devia ter falado muitos anos antes, né? Porque eu tenho que contar como eu conheci o Heitor. Isso era por volta de 98. 98, talvez 99, mas acho que 98. Nós disputávamos os torneios estaduais de São Paulo, muito frequentemente lá no Clube Tietê, mas às vezes em outros lugares. E íamos, né, porque nós estávamos jogando naquela época, a partir de 98, pelo Paulistano, e íamos com um grupo grande. E jogávamos lá a espada, o florete, às vezes as duas armas, às vezes uma só. E um belo dia apareceu um garoto lá. Isso era 98, eu devia ter talvez uns 14 anos de idade, floretista. E o garoto era o diabo encarnado, esse bom. Ele era o diabo encarnado. E eu lembro até hoje que ele fez uma final de um torneio desses, acho que a 2, com o Gerson Schmidt, que estava dando aula de esgrima de florete aqui em Belo Horizonte nessa época. Ele já não estava mais na esgrima, naquela época ele estava dando aula pra gente. Eles fizeram uma final, e o Chibo ganhou a final. E eu me lembro que ele tinha um símbolo pregado no uniforme, e eu lembro até hoje que está escrito Fly Boy. E eu pensei, mas o que quer dizer? O que ele quer dizer com Fly Boy? Eu não sei se era uma mensagem motivacional, ou se era algum patrocínio que ele tinha, mas eu guardei esse Fly Boy na minha cabeça durante muitos anos, né? E, eventualmente, o Heitor Chimbo se tornou um dos nossos maiores floretistas, talvez de todos os tempos aqui no Brasil. Tem uma história ainda em andamento, né? Ainda está competindo. Estou falando de coisas de 98, há 20 e poucos anos atrás. Mas ele ainda está competindo, e na época ele era adolescente. Mas, enfim, um grande esgrimista é uma grande pessoa também, uma pessoa que eu admiro muito. Gente, eu vou aproveitar para mandar aqui um monte de abraço. Vou mandar um abraço para o Marcelo, que está nos acompanhando, ao Leandro, ao Marco, a Rubenita, eles não perdem uma, a Liliane, a Angélica, ao Cabeça do Espaço Raiz, que está nos acompanhando, ao Heitor, ao todo mundo lá do Instituto Touché. Lembrancinhas Monóculo, quem tiver aí fazer no Dia dos Namorados, ótima, Lembrancinhas Monóculos lá do Atos Guedes, curte a página dele lá. A Esgrima Qualify também está nos acompanhando, um grande abraço a todos. Vou mostrar mais algumas fotos. Dos eventos, isso, para a gente retomar. Esses eventos eram muito interessantes e nós fizemos questão de participar de todos eles, independente da distância. E a esgrima, acabou que nessa época, a esgrima chama a atenção de muita gente, né? É um esporte diferente, e aqui a gente tentava atender todo o público. E tem vários aqui. Deixa eu voltar aqui a palavra. Então, no campo das coisas diferentes que a gente fazia, e era diferente, eu já comentei numa dessas lives passadas, que nós sempre tivemos muita convivência entre nós, esgrimistas. A gente saía muito para barzinho, para pizzaria, para sanduicheria, os bons tempos do Tosco Burger. Mas
Mas uma novidade que o César Leiria trouxe para a gente foi de tentar trazer esses eventos sociais para dentro das salas de esgrima. Na verdade, não era tão fácil assim. As salas que nós tínhamos disponíveis antes ou não eram salas, eram só espaços alugados, ou eram as salas um pouco menores, mas a sala do Barroco Tênis Clube era grande. E ele queria trazer as coisas para lá. E então surgiram novidades, né? Por exemplo, uma novidade, tem umas fotos, procura Bianca, essa é de 2009 ainda, o Torneio dos Pais, 2009, 12, 12. Foi o nosso evento final do ano de 2009. Clica aí, mostra as fotos desse. E tem um vídeo também, escolhe um vídeo. Meu pai participou dessa competição. Eu escolhi por isso. Aparece o pai da Bianca. Esse é meu pai. Hoje em dia ele é um dos alunos da Esgrima Rapier. É o Marco Anacleto. O Peter tem também? Deixa eu ver. Esse é o Peta. O Peta é o namorado da Cássia Tello. Engraçado é a guarda dos pais. A Marina Tello aqui. E é interessante porque a gente usava esse torneio dos pais sempre para fechar o ano, né, Carlos? Para fechar o ano de maneira agradável. O Brian falando, só as paradas arcaicas. Eu nem sei dizer se existe nome para essas paradas que eles estão que eles fizeram aí nesse torneio. E ganhavam sempre certificado no final. Agora, pega a pasta que vem logo depois a essa. Bota lá atrás. Essa aí. Mostra essas fotos, para o pessoal ver o pessoal e a seriedade do nosso grupo. Nosso grupo nunca foi muito sério, na verdade. Esse era um dos nossos monitores, né? Frederico. O Frederico, isso. Aqui era o Joaquim. Joaquim? Não. Era o Oliveira. Barbosa. Isso. Esse daqui é um grupo que foi iniciado pela gente. Nessa época nós já estávamos sem Oleria? Não, isso ainda é 2010. As fotos. Tá. Essa época ainda é com Oleria. Gente, isso daqui vocês estão parecendo uns gremlins. Até essa. Aqui, então, o Leria ele já tinha anunciado discretamente tinha uma saída só para dele. nós, só para nós. Então, ainda estava lá. E para mostrar ele em ação, abre a pasta treino, que está aí logo em seguida. Só um minuto. Tem vídeo? Não, aqui não. Esse daqui ele está dando aula para Suzana Mata. Era uma aula, ele mostrando. Tem fotos de várias coisas dele. Nessa época, nossa sala era um pouco menor. Depois vai ter fotos dela aumentada. Isso. Essa divisória marcava a fronteira para a sala de Aikido. Atrás estava o pessoal do Aikido. O de azul é o Paulo? Deixa eu voltar aqui. Não. Esse era uma outra pessoa. O de máscara vermelha é o Fabião. A nossa armeria ficava hoje em dia onde que era o vestiário. Aqui o Leria, ele fazia muito treino em dupla. O Heitor está comentando que o Leria foi treinador do Banespa. Foi, na época dele em São Paulo. Isso mesmo, Evandro, é isso mesmo. É o Ronaldo. Aqui. Ronaldo Batschalk. Eu nem arrisco falar o nome dele. Aí tá vendo o Darrell? Caio Darrell, hoje em dia ele é jornalista. É um cara, inclusive, muito ativo. Ele foi o primeiro, eu não digo infantil, quando ele entrou ele já era maior, né? Ele deveria ter uns 12 anos quando ele entrou. É grande pessoa. Agora, vamos voltar um pouco mais aqui. Voltar, quer dizer, não no tempo, mas... vamos mostrar as crianças, né? E na pasta seguinte, aula infantil e cesta da pizza. Então, a ideia aí foi fazer uma sexta-feira da pizza, ou seja, ia ter pizza na sexta-feira, e ia ter uma aula infantil também. Então, aula infantil depois, pizza para todo mundo.
Então, é bom uma oportunidade para mostrar as crianças, e a Bianca era professora dessas crianças, e o grupo inicial das crianças, e depois a nossa comemoração de pizza. Essas fotos, elas não são necessariamente da primeira turma infantil. Eu tive uma turma menor, que tinha 1 ou 2 alunos, e que eu fiquei durante muito tempo, talvez até anos, dando aula para esse grupo. Aí depois, isso já é em 2010? Em 2010, março de 2010. Provavelmente deve ter sido depois da inauguração do nosso site. Não, o site é a próxima coisa que eu ia falar. É a próxima, não devia ter falado. Francamente. Quer antecipar, então? Você pisou na bola agora. Ok. Então vamos aqui. Nessa época a gente nem tinha tanta espada de aço infantil, então a gente utilizava bastante a espada de plástico. A espada de plástico, na verdade, foi uma aquisição muito importante, principalmente porque o público mineiro é um público muito desconfiado. E as mães, eu acho que todo mundo, né? Toda mãe tinha muito medo da questão da segurança. Então, depois que a gente adquiriu as espadas de plástico, isso nos auxiliou bastante, nos ajudou demais. O Leri utilizava também essas cestas da pizza, muitas vezes, para fazer entrega de brasões. E era um momento que a gente abria para todo mundo. A aula era antes da aula dos adultos, então acabava que pegava o final da aula dos adultos e o início da aula o final da aula das crianças e o início da aula dos adultos. Todo mundo acabava participando. E como a comilança era muita, essa daqui é a Beatriz, como a comilança era muita, acabava que a turma... Leria, isso. O pessoal saber. Acabava que a turma não treinava mesmo nesse dia, os adultos, apenas jogavam. Aqui é sempre muita piada. A gente utilizava muito a espada de plástico e facilitou muito o processo. Agora, vamos para a inauguração. Deixa eu falar para o pessoal que você pega lá a inauguração do site. Um ponto importante para a gente em termos de grupo de esgrima organizado foi ter um site. E na época o Facebook ainda não estava bombando tanto assim, era 2010, mas era importante ter um site. E era uma maneira de alcançar o grande público. E quem bateu o pé contra isso foi o Evandro Paradella. Ele que fez o nosso site, ele é a Bianca. A Bianca ajudou bastante, mas ele que foi a arma técnica que nós usamos. Então, temos aí um vídeo do nosso site. E ela foi fundamental para poder divulgar mais o nosso esporte. Nessa época não existia tanta... A rede social não era tão forte. Aqui a gente colocou um lacinho na tela e nós fizemos oficialmente a inauguração numa dessas saídas para comer pizza, né? Aqui está o Hernani, o Rodrigo Brasil, o Evandro Paradella. E depois disso a gente começou a ficar um pouco mais rigoroso a nível de fotografias, colocando fotografia colocando fotografias no Facebook. A Bianca vai mostrar o vídeo da inauguração do site, que é patético, é claro, mas enfim, a gente tem que mostrar essas coisas. Tem certeza que você então quer comentar o vídeo? Bom, mostra o vídeo, ele é autoexplicativo. Okay, a gente estava no barzinho, né, e o Evandro levou o notebook para mostrar como é que ia ser o vídeo. Eu falei assim, nesse momento, declaro inaugurado o site da esgrima. Aí a gente, é claro, que abriu o lacinho, né, porque tem todo um ritual. Então, já prepara o próximo diretório, porque esse diretório é importante, que são as fotos do primeiro torneio nacional que nós fizemos em Belo Horizonte. Eu cheguei a mencionar que era um dos objetivos do Mestre Leria, quando veio para Belo Horizonte, foi fazer torneios nacionais aqui. Imagina, eu já falei algumas semanas atrás, da época que nós sonhávamos conseguir disputar torneios nacionais, e ele chegou de repente com a ideia de fazer uma aqui. E o Leria demorou quanto tempo para conseguir trazer o torneio para cá? A ideia era fazermos em 2009. Em 2009, ele chegou a conversar lá no início de 2009 com o presidente da confederação, mas na época era tão complicado convencer
a CBE de fazer qualquer coisa que ele acabou desistindo. Entendi. Mas, eventualmente, esse acordo aconteceu em 2010. Então, em 2010, a gente fez o nosso primeiro torneio. E é interessante mostrar as fotos, porque pode ser que tem alguém aí, eu sei que o Chimbo estava agora há pouco, tem ninguém da Esgrima Nacional, e tem muita gente da Esgrima Nacional de 10 anos atrás que aparece nessas fotos. E o torneio aconteceu no ginásio do Barroca Tênis Clube. O Barroca Tênis Clube é um clube que tem um ginásio razoável, de tamanho razoável, dá para montar 7 pistas lá. E hoje em dia as provas nacionais estão meio grandes, pode ser até difícil montar uma prova nacional lá agora, mas na época 7 pistas dava bem. E nós levamos a ideia para o clube, o clube topou, mas a gente até conseguiu fazer uma pequena reforma na iluminação do ginásio, que estava meio ruim. Nós melhoramos a iluminação, pintamos umas partes. Então a gente conseguiu fazer uma benfeitoria e fizemos o nosso primeiro torneio nacional lá. E teve um detalhe interessante. A Cássia conseguiu, de contatos que ela tem na Europa, doação de medalhas. As medalhas desse torneio foram todas doadas de um patrocinador europeu, acho que alemão. E são medalhas lindíssimas. Tem fotos de medalhas aí. Você vai mostrar. É uma coisa interessante, né, Carlos? Porque nessa época a prefeitura, talvez de Belo Horizonte, a gente conseguiu um bom patrocínio junto com a prefeitura. A gente conseguiu, a prefeitura deu uma doação da ordem de uns 13 mil reais, mais ou menos. Tá. Na época era um dinheiro bom, que não custeava a organização completa, mas deu para pagar as viagens de hábitos para Belo Horizonte, hospedagem do pessoal da CBE, pagou o médico, pagou as despesas, boa parte das despesas da competição. E também a gente participou ativamente da organização dessa prova. Isso, na verdade, foi a prova que nós, em Belo Horizonte, mais participamos. Isso era uma ideia da Daria, que a gente devia não só dar um espaço, a gente devia fazer a prova mesmo. A gente fez essa prova, na verdade. A gente fez essa prova no braço. Depois, mais adiante, a gente descobriu que a CBE não cobrava isso da gente, não esperava que a gente fosse lá e fizesse tudo o que nós fizemos. Inclusive conseguir patrocinadores locais, mas nós fizemos naquele primeiro ano. Então, a Beca vai mostrar algumas fotos. Vou mostrar algumas fotos, eu vou passar rapidamente. Aqui é a turma do Florete. Tem aí uma foto do Chimbo. Aqui mais ou menos como que ficou o evento. Foi um evento realmente preparado. Nós colocamos até bandeirolas e a gente vivenciou muito todo o processo de feitura aí. Eu que fiz essa arte, toda feliz. E vou mostrar as medalhas. Essas medalhas eu gosto muito. Foi um layout que a gente criou também. E elas vieram, como o Carlos disse, de um patrocinador da Alemanha. E é a Igrejinha da Pampulha. E aqui do lado tem um esgrimista. É o Evandro Paradella. Dá pra aumentar? Ai, não sei se dá, deixa eu ver. Aqui eu tô com uma mão só. Aqui. Essa medalha é muito bonita, na verdade. Como que ficou o resultado desse torneio? Então, até que foi muito interessante. Todos nós nos envolvemos muito nesse torneio. E a gente se envolveu tanto que a nível de treinamento até que não foi tão bom, porque estava todo mundo pensando como que a gente poderia ajudar. Eu mesmo, isso foi em 2010, né? 2010. Eu acho que em 2011... Eu estava numa fase não muito boa, eu não tinha ganhado nessa época nenhuma medalha nacional, eu acho que só tinha ganhado um terceiro no lugar num sul-americano, nem sei se foi num individual por equipe, mas foi muito interessante porque eu acho que todos os atletas pensavam tanto nesse torneio que eu acho que a gente chegou muito confiante
E acabou que eu tive uma boa colocação e fiquei em segundo lugar. A Marina ficou com uma ótima colocação, eu acho que foi uma das... Ela ficou em quinto lugar, eu acho que foi o primeiro resultado dela, um pouco mais forte. Assim, hoje em dia ela disputa medalha, pódio, mas naquela época ela estava começando a ter uma ascensão e ela ficou em quinto lugar. E nosso grupo, como um todo, foi muito bom. Foi muito bem nessa competição. Aqui, ó, eu lembro que eu fiquei em 10º, Evandro Paradela. E eu acho que foi um pouco disso. Mesmo sendo muito difícil todo esse processo, porque a gente ficou, eu acho que o último mês inteiro entrando em contato com quem quer transportar o quê, quem quer fazer o quê. E isso acabou que foi ruim a nível de treinamento, né? Porque a gente só estava pensando a nível de organização da prova, mas ainda assim a gente chegou e nós conseguimos ir bem, né, na competição. Mas eu acho que a esgrima, ela tem um fator psicológico muito grande. E eu acho que estava todo mundo muito envolvido, até emocionalmente, com esse evento. E isso ajudou bastante. Mas nós temos as fotos da sua final e da premiação, final, né? Mostra isso. Tem tudo aí. O Carlos está fazendo marketing. Tá, tem que fazer, né? Você aprendeu isso aí, né? Deixa eu ver. Aqui quem ganhou essa disputa foi... Eu fiquei em segundo lugar, quem ganhou foi a Cleia. A Cleia Guilhom, isso. Tá aqui, ela está sendo orientada pelo Evandro Oliveira, que foi um técnico da equipe feminina durante muito tempo. Olha os afundos dessa garota, francamente. Nem sei quanto ficou o placar, mas né, dá pra ver que ela ganhou, francamente. Aí jogando ela pra cima. Eu recebi muito apoio de todo mundo. Eu tava chorando, acho que eu não tava muito feliz, mas isso. Aqui o sabre. Pódio. Isso. E muito interessante porque foi uma das poucas vezes que eu tive a minha família presente em um torneio. A minha vivência como atleta foi uma vivência assim, a nível familiar muito solitária. Eu nunca permiti que os meus pais se envolvessem. Então, eles mal sabiam quando eu ia competir, eu apenas comunicava, olha, estou indo para São Paulo, estou indo em tal lugar, e muitas vezes eu comunicava um dia antes. Então, eu nunca dei muito espaço para que eles participassem da minha vida como atleta. Mas isso também tem um porquê. Quando, talvez, na presença dos meus pais, eu ficava um pouco desconfortável, um pouco ansiosa, então, no fundo, eu não queria que eles fossem. Mas é claro, né? Quando eu ganhava, eu ia bem, a primeira coisa que eu pensava assim, poxa, meus pais não estão aqui. Então eu ia pro telefone e mandava sempre mensagem para eles. Mas que pena que eu não dei muito espaço. Então eu acho que essa deve ter sido uma das primeiras competições que eles foram. Hoje em dia minha mãe viaja um pouco mais comigo, até porque eu tô com um neném ainda muito pequenininho, né? Então é a vovó babá. E quais foram os outros eventos nessa época, Carlos? Não, já passou um diretório que eu te passei. O curso de monitor que foi dado em 2010. Foi dado pelo Mestreria, um curso da CDE, e um curso que foi muito bem sucedido. E tem pouquíssimas fotos, mas o que é importante é ver quem que aparece nessas fotos. Porque muita gente que depois fez carreira na esgrima e está fazendo carreira na esgrima. Leandro? Aumenta aí para o pessoal ver. Aí eu vou falando quem que tá aí. Aqui tá o Kleber, o Osvaldo. Osvaldo Monteiro. Isso. O Ricardo tá aí, o Diego Dourado tá aí. O Michael Cunningham é um canhoto. Ele que é do pentatlo moderno, técnico da seleção brasileira de pentatlo moderno. Uhum. Aqui é o Dourado. Ele aparece no canto. O Michael é esse que está de verde. Cadê? Esse aqui,
Dá um zoom. Esse aqui. Esse não tá de verde, não. Tá de cinza. Ele é canhoto. Isso ajuda. Tem várias pessoas aqui. O Ricardo, que tem uma sala de esgrima, Quality, acho que é Life Quality. É Life Quality, isso. Então, muita gente que tem salas de esgrima hoje começaram nesse período. Fizeram esse curso, e na época eles eram egressos de cursos de educação física sem nenhuma formação preliminar de esgrima. Não eram atletas, não eram técnicos de esgrima, eles eram egressos de cursos de educação física. E vieram Belo Horizonte para fazer esse curso. E muita gente de fora. Foi muito bem sucedido, agora foi só um final de semana. A CBE está fazendo o curso de natureza agora, com períodos mais longos. Aconteceu recentemente em Belo Horizonte um outro curso desses com período mais longo, de vários encontros, de ordem de 6 encontros, foi uma semana inteira. Mas esse não, foi só um final de semana, mas veio muita gente de fora e muita gente que começou grupos próprios e está bombando agora, formando campeões na esgrima, e se encontraram todos nesse curso em 2010. Foi curso nível A de esgrima, não teve? Na verdade, o nome desse curso era Curso Monitor N2. N2. Então, acho que a ideia é que haveria um N1 em algum momento, mais adiante, mas eu não sei. Eu não sei porque não teve, mas não teve. Mas mostra agora mais o próximo diretório com as crianças. Então, a gente sempre fazia 2 torneios infantis. E sempre após os torneios, a gente... Aqui o Vitor Bisinotto foi um dos meus primeiros alunos de esgrima. E com muita felicidade, ele retornou agora na esgrima rapier. A irmã dele está aqui. E está assistindo o Vitor? Não, eu acho que não. Mané! E aqui essa turma tinha 2, 4... Aqui é o torneio, né? Mas sempre no final o tinha... Vitor é esse, né? Isso, esse daqui. Magrinha. Agora ele tá mais alto que eu, não tá? Tá mais alto. Aqui a Beatriz, ela disputou até pouco tempo na nossa sala. Essa é a irmã do Vitor Bisinotto, Marina. Isso. Aqui também o Leri, ele aproveitava esses torneios, como era muita confraternização, para poder fazer a entrega de brasão. Aqui toda a turminha de passar carinha por carinha, porque esse grupo fez muita história. E também fez uma história significativa, porque foi a partir desse grupo infantil que a gente começou a nos organizar para poder disputar os torneios infantis. Foi a partir desse grupo que a gente realmente se motivou mais para poder ter um grupo coeso. E sempre balão, sempre pizza, era tudo uma desculpa para comer no fundo. E esse foi um grupo que antecedeu ao grupo do Tarcísio. A gente vai chegar neles. Da Clara. Esse foi em 2010 ainda, né? Sim. 2010. Tem muita coisa em 2010, mas outra coisa legal desse período foi os reencontros. E novos encontros. A gente recebia muito visitante. Recebemos visitantes que eram atletas, que iam passar uns dias em Belo Horizonte, na nossa sala. Isso é comum, né, na esgrima nacional. Muito comum. Você vai visitar uma cidade, sei lá, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, e vai bater um ferro lá. Então a gente recebia muita visita. E algumas visitas de técnicos também. E tem uma visita em particular que eu quero que venha aqui mostre as fotos, porque é a visita do Vitor Bazucchi, que estrelava os primeiros lives que eu fiz, que foi esse técnico que nos formou por idos de 87. Mostra aí a foto dele. O Edmund falou uma coisa interessante. Ele falou que é difícil, é lento, mas a esgrima mineira tem condições de patrocínios e ajuda maior para fazer maiores intercâmbios. Aí ele, né, vocês são muito fortes em projetos.
A gente, na verdade, a gente sempre correu bastante atrás. A gente conseguiu patrocínios pontuais, talvez, para mim, para o Evandro, né, que na época despontava um pouco mais, mas a gente nunca conseguiu algo que envolvesse o nosso grupo inteiro. Isso foi algo que nos perseguiu durante muito tempo. Na verdade, nos persegue até hoje, assim. Deixa eu mostrar mais fotos. Explica novamente quem que é ele, Carlos. Bom, o da esquerda é o Vitor Bazucchi, que foi o mestre de armas da militar, que estava dando aula no colégio militar aqui e que nos adotou. Nós, os civis, né, depois da partida do MAC, nós ficamos meio que por conta própria, teve um período com o Alonso Júnior e depois eu acabei herdando o grupo, mas sempre com a ajuda do Vitor Bazucchi. E, ou seja, desde 86 que ele nos ajudou até mais ou menos 90. E aí na época ele era tenente, recém-saído da Academia Militar. E aí nessas fotos, e as fotos são de 2010, ele já era coronel. E ainda estava nativo, depois já passou para reserva e veio nos visitar. O Evandro Paradella falou que esse dia foi um torneio em homenagem ao Bazucchi. Eu não sei se foi nesse dia, nós já fizemos torneio em homenagem a ele, mas não sei nem se foi nesse dia, acho que foi depois que teve o torneio de homenagem a ele. Acho que nem sei se ele estava aqui no dia, mas esse dia não, esse dia foi só ele nos visitando. E aí eu chamei o César, porque o César tinha que vir. O César tem o Vitor Bazucchi na mais alta consideração, então aparece a foto dele com o César, a foto dele comigo. E precisava mencionar, porque ele é uma pessoa importante da esgrima de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ele que fez a primeira tentativa de nos encaixar numa competição da CBE. Ele que fez os contatos e quase conseguiu, mas no final das contas a CBE apresentou uma conta muito alta, a gente teve que pagar todas as taxas anuais de que um clube pagaria, e nós nem éramos um clube, éramos um grupinho independente. Então acabou que ele desistiu, mas ele tentou realmente levar para os torneios em 86 ainda, final de 86. E o legal, voltando agora para a esgrima infantil, nossa turma, se eu não me engano, ele treinava na quarta e na sexta, né? No infantil, acho que era nas quartas. 2 dias, acho que quarta e sexta. E isso sempre foi um grande problema, porque quando a gente viajava, não tinha ninguém para poder substituir e acabava que a gente cancelava as aulas. Mas com as questões das minhas competições, o nosso grupo era tão envolvido também com um pouco com a minha vida de atleta, que eles no fundo adoravam. Então a gente fazia um combinado, que toda vez que eu viajasse eu ia voltar com balas. E eu usava essas balas na hora que eu ia fazer alguma brincadeira, tipo, a instrutora disse, qualquer coisa desse tipo, no final eu dava as balas. Então o pessoal ficava louco esperando eu voltar das viagens para poder ver que bala eu tinha trazido, né? Porque eu também não ia levar qualquer bala, eu levava a bala. Isso gerou um problema tão grande porque teve uma aula infantil que a minha turma fez motim, porque tinha acabado as balas e eles se recusaram a fazer as atividades. Aí eu tive que mudar a estratégia. A Angélica falou aqui que só está esperando as garotas dela crescer para poder colocar na esgrima. Não pode crescer muito não, vamos colocar novinha mesmo. Caio também. Vamos só esperar mais um pouquinho, aí já dá. A Viviane tá aqui. Até o Ronan, mandar um abraço para todo mundo, o pessoal da Esgrima BTC. E agora a foto que você tá mostrando é do Marek, né? Mostra as fotos do Marek. É só uma foto, duas. É só para contemplar. Tá. O Marek é um mestre de armas polonês. Mas na vida atleta dele, ele jogou os Jogos Olímpicos pelo pentatlo moderno e pela esgrima, na época dele, na década de 80. E na época que ele nos visitou, aí 10 anos atrás, ele estava nos Estados Unidos, dando aula nos Estados Unidos, mas ele já tinha conhecido gente do nosso grupo na época que dava aula na Inglaterra, ele conheceu o Atos e o Flávio na época da Inglaterra, no final da década de 90, mantivemos contato, em 2010 ele veio para cá, e fizemos altos passeios turísticos ecológicos com ele.
Serra do Cipó e tudo mais, cachoeiras, e ele chegou a dar umas aulas pra gente. Ele ficou 2 semanas aqui também. Acho que foi umas 2 semanas. Na verdade, isso é uma coisa que me intriga. Vocês chamam um pessoal tão diferente pra vir pra cá pra fazer um estágio. Eles vêm, né? Eles vêm, isso que é o mais absurdo. Você mostrou a foto dele? Mostrei. Ele com o Evandro. E aí, nessas 2 semanas, ele deu aula pra todo mundo. Tanto para os adultos quanto para o infantil. E ele falava uma coisa, porque os infantis eram muito pequenos, né? Eles não falavam inglês. E ele falava algo que sempre... Né, falava assim, não precisa falar com eles, não. Eles repetem por osmose. Eles só vão olhar e vão executar. E ele deu durante essas 2 semanas aula para eles. Agora, mas vamos mudar de assunto, vamos para a arte, a arte, fotografia. A gente teve uma visita de um fotógrafo profissional que queria fazer um trabalho dele, né, uma coisa de fotos profissionais, e queria pegar um tema bizarro e escolher o esgrima. É comum isso, né? Alguém quer falar uma coisa bizarra, vai falar sobre esgrima. Né? Quem faz esgrima no mundo? Achou alguém, e aí eu vou mostrar que são fotos bonitas, fotos artísticas em preto e branco. Não sei porque o pessoal da arte acha que preto e branco é legal, e na verdade mas enfim, é raro quem não é da área tirar foto preto e branco. E ele tirou umas fotos na sala, mostra fotos do Dan Napoleone, o nome do fotógrafo é Dan Napoleone. Mas daqui não dá pra ver tanta qualidade. Aqui. Mas só o pessoal sentir um pouco da arte. Eu gosto dessa foto, mostra lá atrás. Francamente, Carlos. Meu afundo de uma perspectiva que eu nunca tinha fotografado. Esse não? Esse mesmo. Nunca tinha pego esse ângulo do afundo. Pra mim, isso era o que tava na frente. Pelas costas dá pra ver que isso. Não tinha lido. Mas, pulando isso agora, um outro assunto que eu queria tratar, que foi importante nessa época, foi a formação do nosso grupo de esgrima em cadeira de rodas. Nós temos muito orgulho do nosso esgrima em cadeira de rodas. Primeiro porque nós sempre pensamos em ter isso, na verdade o mestre Leria tinha isso em mente quando veio para Belo Horizonte, e eu tenho que agradecer ao pessoal do Paraná, porque em 2010, teve um campeonato em 2010 no Paraná, em que eles resolveram fazer um campeonato nacional junto com o campeonato de cadeira de rodas. E foi uma coisa estranha, foi numa espécie de universidade que tinha muitos espaços, os espaços mais profundos estavam ocupados pela cadeira de rodas. Nós íamos lá observar eles jogando e vimos que havia uma esgrima de rodas bem organizada no Brasil e que era viável fazer. E aí começou a nossa busca pela esgrima em cadeira de rodas. E nós com grande ajuda do Kleber Castro, que tinha sido um atleta do Luiz Bretones da década de 90, eu acho que comentar que quando ele era adolescente, era o melhor atleta dos Bretones, era ele, e cresceu, né, um pouco mais ainda, que já era grande na época, ele cresceu muito mais, se tornou capitão do Corpo de Bombeiros, formado em Educação Física, e se propôs a dar aula de esgrima em cadeira de rodas. E nós fomos atrás das entidades que trabalham com esporte para deficientes aqui em Belo Horizonte, particularmente da Superar, que é um projeto da prefeitura e tem um enorme espaço para as atividades esportivas adaptadas e um cadastro de pessoas que se interessam por isso, que são deficientes de vários tipos e que têm interesse em esporte, o que é uma coisa difícil de encontrar. Se você simplesmente sair procurando cadeirantes na rua, a maior parte não acredita que pode fazer um esporte. Nós vivemos essa experiência de sair distribuindo panfletos. Não, a gente abordava eles nos lugares mais inusitados. E a gente já teve sucesso com isso. Mas nem sempre, né? Eles vão achar que nós tínhamos algum tipo de perversão, porque só ia distribuindo cartõezinhos. Mas procurar uma entidade que tem um cadastro já de cadeirantes, por exemplo, que é o nosso caso, que tem interesse em praticar esporte, é uma mão na roda. Então nós fizemos a inauguração do nosso projeto no Superar. A gente fez uma palestra e uma aula inaugural no Superar. E dessa aula inaugural,
boa parte dos alunos se juntaram ao nosso grupo e começaram nossa cadeira de rodas. E nisso de 2011, isso aí foi em fevereiro de 2011, 14 de fevereiro de 2011, estou vendo a data aqui, a Bia que vai mostrar as fotos. Aqui o Leria já não estava, né? Não, a Leria já tinha ido embora, ele foi embora no final de 2010. E para a gente foi muito importante realmente esse grupo, que o Leria falava da importância de atingir a esgrima a todos os níveis. E a gente já tinha conseguido montar nosso grupo infantil e só faltava dar aula para esgrima em cadeira de rodas. Agora, essa turma foi uma turma experimental. Sim, foi. Agora tem muitos que estão jogando até Não, hoje. mas começou como um grupo experimental. Inclusive ficaram as aulas lá no Superar, que depois passaram para o Barroca. Isso, deixa eu mostrar aqui. Esse daqui que foi o Kleber, que ajudou muito a gente montar esse grupo. Na verdade, ele que liderou toda essa iniciativa. Ele deu um gás para o nosso grupo muito grande. Esqueci o Giovanni, que era presidente do Barroca Tênis Clube, Cláudia Barção, que é uma referência de esporte adaptado aqui em Minas Gerais, o secretário na época, o Fernando Blazer, que ajudou a esgrima como um todo, eu posso dizer, né? Nessa época, e sempre deu uma ajuda importante. E deu uma visibilidade na esgrima. Aqui o nosso grupo. Na aula inaugural. Isso, essa foi a aula inaugural. Nós montamos um conjunto de plastrons fixos na parede. Que foto artística. Quem que é fotógrafa? E nesse período, quem ajudava nas aulas era o Evandro Paradella e eu, e você também, né, Carlos? Nós éramos os monitores. Aqui o Evandro dando aula. Tá dando aula. Isso. Kleber lá orientando. Essa foto é bacana. Essa foto é bacana e tem o pessoal da camisa amarela, é o pessoal do Superar, e tem um atleta que até hoje está no nosso grupo. O Márcio. Que é o Márcio. Isso. Esse é o Vitório? Eu acho que mas não tenho certeza, acho que é. Mas ele não continuou no grupo depois. Entendi. A Angélica está perguntando para onde que foi o Leria. O Leria depois ele foi para o Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro. Agora, atualmente, eu acho que ele está numa praia, uma cidade praieira no Rio de Janeiro, que não é a cidade de Rio de Janeiro, mas é uma cidade de praia. Eu esqueci exatamente qual. E a gente ficou no Superar durante quanto tempo? Você lembra? O grupo ficou no Superar nada de uns 6 meses, mas eventualmente a gente achou que era muito trabalho ir lá, quando a gente tinha um espaço que podíamos usar na sala de esgrima mesmo, Barroca. Então nós trouxemos as coisas para a sala de esgrima. Vou mostrar depois fotos do pessoal da cadeirante na sala do BTC logo em seguida. Mas foi um projeto que funcionou muito bem. Tanto é que nós resolvemos aprofundar a história. Essa história é divertida. Eu e o Kleber, a gente ficou sabendo que ia haver um Regional das Américas lá em Campinas. Isso foi em agosto de 2011. O Regional das Américas, na verdade eu nem sabia disso, mas naquele momento, mas era um pré-paralímpico. Ia ter vagas para os Jogos Paralímpicos em disputa nesse Regional das Américas. Mas eu estava querendo lá para aprender esgrima de rodas, saber como é que funcionava. Kleber também, né, já estava dando aula aqui, mas a gente estava dando aula meio que às cegas. E a gente foi ver a programação e descobrimos que tinha cursos antes do regional. A gente ia ter alguns dias de cursos e depois ia ter o Regional das Américas que a gente ia assistir. Aí foi ver a emenda dos cursos e tinha curso de classificação. Mas para classificação era preciso ser profissional de área de saúde. A educação física é área de saúde, mas eu não tenho nada com a área de saúde, não pude ir à frente. E tinha um curso de arbitragem. Bom, então vamos fazer o curso de arbitragem, pode ser útil fazer isso. Eu nunca tive muita vontade de ser árbitro, eu já arbitrei muito, mas naquele momento eu tinha arbitrado muito, mas não tinha pretensão de ser árbitro, mas era uma maneira de me encaixar. Então fomos para lá, a gente ficou hospedado na casa da irmã do Kleber. Kleber tem uma irmã que mora em Campinas, então era vantajoso. Então fomos lá, ficamos alguns dias, e fiz o curso de árbitro. E durante o curso eu fiquei sabendo de uma coisa horrorosa,
que a gente ia ter uma prova prática, e uma prova prática arbitrando a competição. Arbitrando a Você não competição. estava preparado para isso? Não tinha nem ideia. Na verdade, eu não levei nem roupa adequada para isso. Felizmente, eu levei um blazer e acabei arrumando uma solução lá com o meu blazer, mas eu não estava nem imaginando que eu ia arbitrar alguma coisa. E nem sabia que era um curso tão importante, porque era um curso de certificação da AIVAS. Mas então, eu fui lá, eu li o material, muita gente, muitos brasileiros fizeram. O Dudu fez o curso, o Regis Trois fez o curso também, o Claudinho fez o curso, tinha alguns brasileiros, tinha acho que até um chileno também, alguns estrangeiros, e fomos para arbitragem. Fomos para arbitragem e tinha uma prova prática também. Na verdade, a prova prática já tirou algumas pessoas que não dominavam tão bem inglês, assim. É uma injustiça, porque tinham bons hábitos lá, até muito mais experientes do que eu, mas que não dominavam tão bem inglês, assim, a ponto de fazer uma prova em inglês. E ela tinha que ser em inglês. Então isso já tirou algumas pessoas boas por causa da língua. Mas os que passaram na prova de inglês foram fazer a prova prática e peguei as provas, fotos do Regional das Américas, vem aqui. Aí tem só uma foto, na verdade, mostra a Deixa foto. eu mostrar aqui. Aí dá para ver, esse é um dos professores do curso, o Tom, o Claudinho, eu, com a roupa improvisada que eu arrumei para arbitragem, hábitos internacionais, o Regis Trois aqui, na sua primeira experiência na cadeira de rodas, mas ele, claro que ele é um hábito top da FIA, então ele acabou não investindo muito nesse caminho. Mas mostra mais fácil, Beca. Ah, tem mais? Tem mais, depois registrou tem mais gente. Depois, deixa que eu passo. Ah, não, eu tô passando, eu já passo. Depois, mais hábitos internacionais, aqui o Udo Ziegler, que foi o diretor de arbitragem em Londres, em 2012, e o Dudu, aqui no cantinho. O Dudu fez esse curso também Nossa, como que ele tá diferente? Aqui. Ele tá mais grisalho hoje em dia. Mais parecido. Mas não, temos pouco tempo. Mas então, o Dudu, depois disso, ele emendou uma carreira brilhante na esgrima de cadeira de rodas como árbitro. E foi, em 2016, inclusive, diretor de arbitragem dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, na esgrima cadeira de rodas. Então, arbitrou muitas provas internacionais, mas emendou. E eu mesmo, eu cheguei a ter uma carreira na esgrima cadeira de rodas, porque eu fui um dos aprovados desse curso. Eu, o Dudu e o Regis Trois fomos aprovados. E, na verdade, eu acho que nós éramos apenas 4 na América do Sul que tinham o diploma da IVAS. Tinha mais um camarada da Venezuela que eu nunca encontrei, mas eu acho que já nem estava mais em atividade, e nos 3 brasileiros. O Regis Trois, ele estava focado nas coisas da FIA, sobrávamos eu e o Dudu. E nós fomos convidados para arbitrar os Jogos Paralímpicos de Londres, logo em seguida. E eu tinha, depois desse curso, eu participei de algumas provas do CPP nacionais, e essa era a minha experiência. E aí, de repente, chega um convite para arbitrar os Jogos Paralímpicos. Mas você nem imaginava? Não imaginava. De repente, o Valber me fala, olha, eu estou indicando seu nome para os Jogos Paralímpicos. Eu falei, não. Aí não vão topar. Você tem foto da... Eles vão ver meu currículo, vão saber que eu não sou um hábito de longa data, mas me chamaram. A mim e eu, Dudu. E nós fomos. Pega, Bianca, tem aí para você identificar Jogos Paralímpicos de Londres, mais abaixo, 2012. Tá. Tem algumas fotos, que acho que a gente vai ter que terminar em seguida, né? Mais 5 minutos? Talvez nem isso. Mostra algumas fotos dos jogos. Cadê? E o que você sentiu arbitrando? Olha, no início eu senti medo. Cadê a confiança, cara? Teve momentos legais. Eu acho que o momento mais legal foi a entrada dos árbitros
na área de competição, pela primeira vez. Porque nós fizemos uma grande volta paralímpica em volta de todo o salão e estava tocando uma música que eu adoro, que é London Calling, do The Clash. E nós estávamos em Londres. Então foi muito bem escolhido, aquele momento eu não vou esquecer. Mas eu arbitrei só a espada. Nas outras provas, nos damas, eu era só o juiz de bumbo, né? O pessoal levando De bunda é ótimo. da cadeira e arbitrei alguns combates da espada e inclusive eu arbitrei uma final. Eu arbitrei a final da espada categoria B feminina. E eu não achava que eu ia ser, eu estava esperando o momento que eu ia ser dispensado. Na verdade, tinha árbitros lá muito inexperientes, especialmente os ingleses, né, que era a cota do país sede que estava sendo fornecida, mas não tinha nenhuma experiência. Esses nem arbitraram, eles ficavam lá só juizando a bunda dos exibimistas. Mas eu arbitrei pule, arbitrei algumas eliminatórias, achava que o argumento ia ser chutado para fora. Aí me chamaram para arbitrar uma semifinal. Eu arbitrei a semifinal razoavelmente bem e fui chamado, assim, já chegando na sala dos árbitros, o diretor me falou: olha, prepara que você vai entrar de novo para arbitrar a final. Eu mesmo, eu. Então tá, e não fui lá, arbitrei a final. Foi bom, não foi uma experiência ruim, a arbitragem não teve nenhum problema. Espada feminina, categoria B, não é uma realmente muito difícil, no vídeo. Então, olha só, essa medalha foi muito pois é, nesses jogos que o Guissoni foi campeão paralímpico. Eu estava lá assistindo, não podia arbitrar, claro que tinha um brasileiro jogando, mas aí fui para a plateia para ver essa final. Aí sem os árbitros todos da competição. Vocês devem ter ficado muito felizes. Eu e o Dudu, né? O Dudu também. Claro. E ele chegou, o Dudu voltou cheio de planos e com ideias sobre como ia revolucionar a arbitragem paralímpica. E de fato ele foi autor de muitas sugestões que foram adotadas pela esgrima paralímpica em questões de arbitragem e regras. A partir daí. Então, Carlos, já está na hora de dar tá tchau. Dar tchau. Mas antes de dar tchau, eu só queria. Essa volta é legal. Eu só queria finalizar só o gostinho da próxima live. Olha quem tá aqui. Claro. Tarcísio. Aqui Tem é um monte de o Olavo que tá aqui ao O lado. Olavo. Cadê o Olavo? O Miguel tá aqui. Cadê? O Walter Lobo. Eu acho que ele tá. Aqui o Olavo. Não, esse é o Álvaro. Aqui, isso aqui. Esse é o agora Álvaro. ele tá isso. gigante, né? Mas esse é o Álvaro.
Mas eu queria acabar com a turma que deu origem ao nosso grupo infantil, que é essa turminha aqui. Essa turminha, ela fez história porque foi a partir desse grupo que a gente se organizou para poder fazer com que o nosso grupo crescesse e se tornasse aquilo que é hoje, né? Com os nossos cadetes e juvenis ganhando medalha. Vamos encerrar então? Então tá, gente. Então até a próxima sexta. Até a próxima sexta-feira. Nós vamos entrar já com essa nova fase da esgrima e espero você semana que vem, então. Tchau, tchau. Manda beijo. Tchau. Obrigada pela presença, gente.